Oi, Renata, boa noite. Ei, gente, boa noite. Tudo Ô, Renata, bem? tudo bem e com você? Aí eu vi sua Tudo cadeira e bem. falei, meu Deus, cadê a mulher? Você Não, estava se ajeitando, né? estava ajeitando aqui. Obrigada pelo convite, Mônica. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com os ouvintes da Itatiaia. E as pessoas estão assim, quem é Renata Borja? Quem é você, Renata? Bem, Mônica, eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu sou mestre em relações interculturais, sou líder comunitária, tenho um trabalho que eu desenvolvi, sou autora e escritora, desenvolvi um trabalho que é o Cog Planner, uma agenda cognitiva que trabalha organização, planejamento, mudança de pensamento, gestão emocional e mais uma série de coisas aí. Mãe de dois rapazes, casada há 20 anos, né? Um monte de coisa, gente, né? Nós mulheres, a gente tem essa capacidade aí de se dividir em várias funções, né? Em múltiplas Várias funções. funções. Renata, e eu estava até conversando e falando aqui antes com o pessoal que o nosso assunto hoje é muito interessante. É um documentário, na realidade, da Netflix, que é o Dilema das Redes. Esse documentário ele foi lançado em fevereiro, mas ele começou, depois que ele foi para o catálogo da Netflix, agora no mês de setembro, ele começou a bombar, muitas pessoas assistindo e as pessoas comentando, especialistas, porque é aquele negócio, algo que a gente imaginava, sabia mais ou menos, mas quando você vê a realidade, eu fiquei chocada. Esse documentário são engenheiros, pessoas que trabalhavam no Google, no Zap, que trabalhavam no Facebook. São pessoas que fizeram, inclusive, as ferramentas que a gente utiliza hoje. E essas pessoas saíram dessas empresas e, de repente, foi feito esse documentário onde eles contam tudo o que está por trás das mídias sociais, que a gente acaba chegando no capitalismo de quem tem dinheiro, sim. Quem tem dinheiro pode mudar esse mundo e a gente corre risco de tudo, né? Inclusive a nossa democracia no mundo, se uns bilionários cismarem que eles não querem mais democracia, eles vão acabar através das redes sociais. E ficou isso muito claro, né, quando eu assisti esse documentário. Pois é, né? A questão é um pouco complicada, né, Mônica? Porque eu acho assim, eu tenho discutido muito essas questões. Na realidade, quando eu fui assistir o documentário, um deles, que é o Tristan, eu já tinha visto outros documentários, outros TED, Sumiu a voz. eu já tinha assistido outros TEDs dele, outras coisas dele. O que eu entendi, né, quando eu assisti aquilo? Realmente, se a gente for ver no modelo psicológico, toda a parte de internet, ela é feita para viciar. Ela é organizada para viciar. Porque nós temos a nossa mente, ela tem uma necessidade de buscar a recompensa. Quando a gente não está bem, e isso são modelos mesmos mentais, psicológicos, internos e químicos, inclusive. Então, vamos dizer, eu tenho uma emoção que é uma emoção que ela me incomoda um pouco. Eu estou ansioso, eu estou triste, ou eu estou com raiva por conta de alguma coisa que me aconteceu no trabalho. Estou falando de uma coisa simples aqui. A minha mente automaticamente ela começa a buscar alguma fuga, algum tipo de escape para eu me modular. Se aquilo ali está me perpetuando por um certo tempo, a mente automaticamente ela fala: olha, você está precisando de uma coisa, você precisa resolver isso aqui. E ela vai virar e falar assim: não, você precisa então de alguma coisa que vai te fazer sentir bem. O que acontece? A gente vai buscar alguma coisa que é rápida, que é fácil. Então, tem gente que vai comer, tem gente que vai comprar, tem gente que vai usar droga, tem gente que vai fumar, tem gente que vai beber. Só que as redes sociais hoje todo esse aspecto é uma coisa fácil, prática, que já está ali na sua mão, é mais fácil.
Então, ela, em termos de todas essas outras coisas que eu coloquei, ela é mais fácil e as pessoas têm uma dificuldade maior de observar os malefícios disso. Porque ela te dá aquela sensação, você entra ali, distrai a cabeça, vai entrando, vai ficar na hora que você vê, tem 5 horas que você está lá fazendo nada. E aí mas por quê? Porque ela já tem vários outros estratégias para manter essa recompensa. E por isso ela é viciante. Inclusive, inclusive, um deles chama o celular de chupeta, né? Porque assim, é muito interessante. Ele fala. É pior, né? Porque tem gente que não dorme antes de ligar o celular, você está deitado, fazendo, deixa eu ver ali. Aí você fica rolando, que o cara que criou esse item aí de ficar rolando o dedinho, ele falou que ele não faz mais isso, ele que criou isso, não deixa os filhos. E eu achei muito interessante que ele falou que parece que é uma chupeta. Se você tira o celular hoje de alguém, e o documentário mostra um rapaz que falou para a mãe dele que ele ia ficar 5 dias sem usar o celular, né? E para ela, porque quebrou para ela colocar outra tela, ela disse que pagaria, e ele conseguiu até ficar uns 3 dias. Só que o que está por trás disso? Lá no sistema, no algoritmo, sei lá como é que funciona, e isso mostra nitidamente para a gente, eles detectam que você tem muito tempo sem utilizar o celular. Cadê aquele cara que tem que ficar online o tempo todo para a gente estar vendendo? Aí você, eles mandam para você uma notificação. E você vai lá olhar e aí você já fica navegando para nada. É algo assim impressionante. E eles, inclusive, falam que são 2 usuários que eles conhecem, o de drogas e o de internet, né? Inclusive é o mesmo nome, né? O nome é usuário, é o mesmo tipo, eles dão o mesmo nome. Então, mas na realidade, isso é uma coisa complicada? É complicado. É complicado. Mas, por outro lado, a gente tem que entender também, assim, eu entendo o porquê do documentário, mas eu já vi vários outros destes falando sobre, eu não sei se é o Tristan especificamente, qual deles mais especificamente, que ele fala sobre possibilidades de usar, por exemplo, as redes sociais ou a internet para poder ajudar a pessoa a sair da internet. Para dar tipo ferramentas ou coisas que fizessem com que essa pessoa, por exemplo, fosse curtir a família e ganhasse um prêmio se ela fosse curtir a família, ou seja, utilizasse esses meios que são os meios que estão provocando o problema, também como uma forma de resolver o problema. Então já existe essa discussão. Então, só que lá no documentário eles não falam sobre essa discussão, mas essa é uma discussão que já existe entre essa turma aí, que está vendo que esse problema acontece. Eu, Renata, particularmente, eu penso o seguinte, eu penso que a internet, ela tem várias questões problemáticas. Há muito tempo que eu já digo que tem. Porque há muito tempo que eu já estou atendendo pacientes viciados nisso. E há muito tempo que eu já estou vendo os pais também deixando de dar atenção para os filhos, deixando de tomar conta. Tá na piscina, o menino está na piscina, o pai está olhando o celular, o menino afoga. Então, assim, nós temos uma série de problemas que estão acontecendo em razão desse uso excessivo de celular. As pessoas estão viciadas, não prestam atenção na criança, não olha mais a criança. Os pais estão perdendo esse contato com a criança, estão perdendo esse contato com o mundo. A gente está perdendo o contato do tete-a-tete. Mas, por outro lado, a gente tem uma série de coisas positivas que isso nos gera também. E eu acho que, assim, e a gente precisa entender que tem que criar um modelo intermediário. A gente vai ter que chegar num equilíbrio. Agora, para chegar nesse equilíbrio é um pouco difícil, mas nós vamos ter que chegar nele. Porque, vamos dizer, nós estamos no meio de uma pandemia aqui agora. Pensa se a gente não tivesse celular com as pessoas isoladas, os velhos isolados. Assim, na minha família, por exemplo, nós resolvemos muito dos problemas nas videochamadas.
muitos dos problemas para as pessoas não se sentirem sozinhas. Então, quer dizer, essas videochamadas agora, durante a pandemia, elas foram essenciais para o bem-estar das pessoas. Então, nós temos que levantar esse outro lado também, que é um lado positivo que a tecnologia nos deu hoje e nos propiciou a ter esse tipo de contato com as pessoas. Uma live, né? Boa noite, Renata, tudo bem? Boa noite, tá bom? É a Alessandra? Olha, você falou aí sobre o equilíbrio, né? Porque nós Isso. temos... eu sou a Fernanda. A Fernanda. Nós temos esse impasse, porque nós temos coisas boas que a internet nos oferece. Em questão de estudo, de várias coisas a gente aprende, de conhecimento, para mim eu acho muito importante. Eu assisti o documentário, é um documentário muito bom, mas como você, eu já tinha assistido outras coisas, lido muito sobre isso, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho rede social, justamente porque me incomodava ver as pessoas próximas dependente do celular. Então, observando aquilo, eu falei, eu não quero estar naquele lugar, porque é muito desagradável para quem está perto. Você sai para um restaurante, é como se você tivesse saído sozinho, porque se o seu marido está no celular, cadê a sua companhia, né? Ou você está dividindo ele com todos os seguidores que tem ali nas redes sociais. As crianças costumam ficar muito tempo. Além disso, tem um outro problema que é muito, né, específico aí das redes sociais, principalmente do Instagram. Eu vi as pessoas sendo alguém no Instagram e comigo na vida real as pessoas são outras. Então é difícil para mim absorver e lidar com isso. Eu preferi o quê? Não tenho mais rede social. Eu não posso exigir isso dos meus filhos, dos meus familiares. Então esse equilíbrio é muito difícil, principalmente quando a gente fala de adolescentes. Porque eles já nasceram nessa época, né? Eu sei como é sobreviver e consigo sobreviver sem um celular, sem isso. Mas essa geração nova que tá aí, que já nasceu com a internet, é muito difícil para eles entender o que é equilíbrio. Porque isso para eles é o normal. Por mais que para a gente seja excesso e seja, às vezes, até absurdo, para eles é o normal. Então, assim, como é que a gente consegue esse equilíbrio? Falando como uma mãe desesperada. Complicado, né? Eu vou te dizer. Eu também tenho os meus, tá? Os meus adolescentes, os meus jovens aqui. Mas é muito interessante, né? Porque eu vejo os meus, por exemplo, eles têm... Cada um é um tipo, mas nenhum deles gosta muito de rede social em si. De Instagram ou de Facebook, eles até têm, mas eles se comunicam mais. O que eles fazem mais é jogar o jogo com um amigo que está lá do outro lado, ou alguma outra coisa nesse sentido, ver vídeos no YouTube e tal. Cada um vai ter um tipo de coisa diferente, né? Inclusive, num desses TEDs que eu já vi há mais tempo, eles falam o seguinte, que tem o perfil de cada pessoa, inclusive, que busca cada tipo de coisa. Então, a pessoa que busca o YouTube, ela está entediada. A pessoa que vai checar e-mail e mensagem de WhatsApp, ela está mais sozinha. Então, eles veem o perfil do tipo de pessoa de acordo com o tipo de coisa que ela vai buscar. Com relação à questão dos jovens, o que eu vejo que é realmente muito difícil. Não dá para você proibir. Proibir não dá, porque piora. Quando você proíbe, você gera um interesse muito maior naquilo ali e você vai gerar um problema muito mais sério, às vezes, do que aquilo seria. Então, proibir não dá. Não é uma possibilidade. Agora, o que pode ser feito? Pode ser verificado que redes que eles estão olhando, o que que eles estão fazendo, verificar quem são os amigos que estão participando, como é que eles estão fazendo uso desse tipo de tecnologia. Porque é importante que a gente saiba, por exemplo, instruí-los sobre isso. E é importante também que as escolas tenham, por exemplo, pessoas... Hoje em dia eu já tenho visto isso. A escola do
do meu caçula, o ano passado, chamou uma pessoa específica para isso lá, para poder dar uma palestra para os pais sobre isso. Foi um dó. Numa escola de, sei lá, de mais de 1.000 alunos, tinham 20 pais dentro do auditório. Então, assim, eu fiquei. Foi uma palestra espetacular, com uma pessoa sensacional, que deu 1 milhão de dicas importantes. Então, assim, dá muita pena, porque às vezes eu acho que os pais estavam muito desconectados, assim, sem entender o quanto que isso é importante e o quanto que é importante você se inteirar mais sobre isso, saber dos problemas que isso pode gerar, saber dos problemas que você pode ter que resolver em cima disso. Esses dias mesmo, uma amiga me ligou e falou, olha, eu não sei o que eu faço. A minha filha está aqui chorando aos prantos, a coleguinha está dizendo que vai se matar. A menina tem 12 anos. Aí a mãe falou, o que eu faço com isso? Eu falei, em primeiro lugar. Ela falou, eu já entrei em contato com a escola. Eu falei, ok, é uma possibilidade. Agora, uma outra possibilidade é entrar em contato com essa mãe. Você tem o contato da mãe? Tem. Então, você vai entrar em contato com essa mãe. Você vai dizer, vai printar as coisas, vai falar com a sua filha, vai chamar ela, vai explicar o que está acontecendo. Vai dizer para ela que você precisa informar essa mãe. Porque essa mãe precisa tomar o conhecimento da coisa que está acontecendo para que ela possa tomar uma atitude. Então, assim, o que a gente está vendo acontecer? Às vezes as pessoas não sabem nem como que elas vão se comportar diante disso, né? E assim, você vê, essa minha amiga me ligou, qual é a atitude que eu preciso tomar diante dessa situação que minha filha está vivenciando? Então, eu falei, essa mãe precisa saber o que está acontecendo. Isso não pode ser só com a sua filha. Isso não tá. Essa menina está pedindo ajuda, e se ela está pedindo ajuda, um adulto responsável por ela tem que saber que ela está pedindo ajuda. Então, assim, essas redes, elas, às vezes, elas são importantes até nisso, porque o jovem vai pedir ajuda lá e, às vezes, alguém vai poder entrar para poder ajudar. Mas, às vezes, até a própria rede é o problema que faz o jovem pedir ajuda. Então, que provoca esse sentimento, né, de que a minha vida é ruim, porque a vida de todo mundo é boa, a minha é ruim. Exatamente. A vida tá boa ou tá ruim nas redes, Alessandra? Nossa Senhora, falar em rede e em vida, Renata, você tá falando aí desse dilema, né, que as redes trazem pra gente. Tem esses pontos negativos, você já apontou alguns positivos também. Agora, eu sei que você é especialista em comportamento, e aí eu queria te perguntar sobre essa questão do comportamento nas redes e fora das redes. Às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas constroem personagens para se adequarem às redes ou para se adequarem ao que as redes querem, né, que as pessoas sejam. E aí elas são uma coisa na rede, outra coisa fora da rede, e acabam se perdendo, né, nessas coisas que elas vão criando. Isso é uma reação normal, orgânica? A gente faz isso mesmo como uma forma de se melhorar para a rede? Isso é uma coisa que pode trazer prejuízo, que tem nos trazido... O que isso explica sobre o nosso comportamento humano, né? De ser uma coisa e aí na rede é outra, a gente está sempre muito mais bonito, muito mais feliz, pleno, né? E depois, quando encontra a pessoa na vida, sequer reconhece que é aquela pessoa que estava ali na rede social, que estava naquela felicidade toda, vivendo plenamente. É normal? Isso faz parte do nosso comportamento mesmo? Na realidade, faz parte do momento que nós estamos vivendo, do momento social que a gente está vivendo. Mas isso na realidade, a gente quer se mostrar bem, a gente quer estar bem. A gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, a gente quer ser adequado. Isso tá... Se a gente pegar a pirâmide de Maslow das necessidades básicas do ser humano, a gente vai chegar lá na basezinha da pirâmide, a gente vai ter lá as necessidades de comida, de bebida, de sexo, de moradia. Nós vamos ter aquelas necessidades mais básicas, depois nós vamos ter segurança. Aí, à medida que a gente vai subindo, a gente vai tendo essas outras necessidades que têm relação com eu querer ser aceito, eu querer me sentir realizado, eu querer ser amado, eu querer ser acolhido. Então, isso são necessidades.
Nós queremos isso. O ser humano é um ser relacionável, né? Nós queremos conviver, nós queremos nos relacionar. Foi feita uma pesquisa em Harvard, uma pesquisa longitudinal, que dura, eu acho que dura mais de 80 ou 90 anos essa pesquisa, se não me engano, ela ainda está sendo feita, ela ainda está em processo, e ela é uma pesquisa muito interessante, porque eles pegaram ex-alunos de Harvard e pegaram pessoas do subúrbio, e compararam, e foram acompanhando essas pessoas com exames, perguntando coisas às pessoas da família durante vários anos e tudo mais, porque eles queriam entender o que faziam as pessoas serem felizes ou ter uma vida boa. E eles achavam que isso seria, por exemplo, a questão financeira, o ter o dinheiro, e os estudantes de Harvard... Então conta pra gente qual que é a resposta que faz a gente ser feliz e ter uma vida boa. Relacionamentos. Relacionamentos. Então, isso é sensacional, porque assim, o ser humano ele está aqui para se relacionar. Uhum. Então, não foi dinheiro que fez diferença. Então, você via lá nas famílias de classe mais baixa e você comparava aqueles outros lá, não era necessariamente isso que fazia. Você tinha aqueles que tinham uma vida, viviam mais, por mais tempo, com mais saúde, e eles falaram exatamente isso, não foi só viver mais, com mais tempo e mais saúde, e isso dos relacionamentos que eles nutriam. Então, nós, seres humanos, nós somos sedentos de relacionamento. Nós queremos nos relacionar. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos nos sentir vivos, amados, queridos, aceitos, capazes. Nós queremos nos sentir adequados, realizadores. Então, a gente quer isso. Então, é natural que as pessoas, eventualmente, elas queiram ser aceitas. Eu não vou dizer que é natural que elas forjem para serem aceitas, eu não vou dizer que é natural, mas elas fazem isso como uma estratégia de tentativa de ser aceita. Isso não é uma estratégia funcional, mas é uma estratégia, eu chamo de estratégia compensatória, ou seja, eu não estou bem e como eu não estou bem, eu vou utilizar uma coisa para tentar ficar bem. Então, eu não estou me sentindo bem, eu estou meio depressiva, mas aí eu posto uma foto minha sorrindo, aí as pessoas vão lá e curtem, aí na hora que as pessoas curtem aquela minha foto sorrindo e feliz, aí eu me sinto gratificado com as curtidinhas e tá falando, tá tudo ok, aí eu me sinto um pouco melhor e falo, agora eu melhorei, porque as pessoas... Mas aí de repente... Né? Vira um círculo. E aí eu fico dependente de postar aquela foto com a carinha linda, feliz, e estou... Olha como eu sou sedutora, olha como é que eu sou linda, olha como é que eu sou interessante. Aí as pessoas vão lá e curtem, e ela fala, opa... Todo ferrado, postando foto lá assim, ó. Olha como eu sou linda e plena, né? Exatamente. Ela, na realidade, o que ela está querendo? Ela está querendo ser gratificada, ela está querendo sentir-se bem. E quando os outros dão curtidas, ela fala, aí ela dá uma melhoradinha no humor dela. Só que o que acontece é que isso piora ela. Porque isso não vai melhorar essa pessoa. Por que não vai melhorar essa pessoa? Porque ela vai continuar vazia. Uhum. E aí ela como diria o nosso colega aqui de redação, um dia a casa cai, né, gente? Não dá Exatamente. Ser feliz. Então ela vai continuar, ela vai colocar isso, ela vai continuar vazia por dentro, porque ela tá mal por uma série de questões internas dela que ela não está dando conta de resolver, né? Nós, na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala por conta das crenças disfuncionais, dos esquemas disfuncionais. O que são crenças disfuncionais? São pensamentos ali que atormentam essa pessoa. E a gente cria crenças, a gente vai construindo a nossa forma de ver o mundo, a gente vai criando crenças que, às vezes, elas vão nos atrapalhando. Então, de repente, eu posso ter uma crença de incapacidade, pensar que eu sou incapaz, que eu não dou conta de fazer as coisas, ou eu posso ter uma crença de não estima, de achar que eu não sou uma pessoa gostável, uma pessoa interessante, uma pessoa passível de ser amada, ou eu posso ter uma crença de inadequação, achando que eu sou esquisito, estranho, diferente, que eu não me adequo, que eu não me encaixo, que eu não... E esses tipos de pensamento, você vai falar,
Na hora que você se depara com eles, em alguns momentos da sua vida, eles te causam sofrimento. E aí a emoção negativa vai te gerar aquele desconforto. Você fala, não, vou pôr uma fotozinha bonita, porque eu ponho a foto bonita, alguém vai... Eu não falei que a nossa mente fica buscando gratificação? Aí eu tô mal, eu quero gratificação, ponho a foto para receber. Aí recebo curtida. Só que essa curtida reforça o meu vazio. Porque eu falo, olha só como eu sou inadequado mesmo. Porque eu posto uma foto bonita minha, mas eu, na realidade, eu tô um traste por dentro. Eu não presto, eu não... E aí piora, porque aí dá ao ruim. invés... Falando em curtida, e essas, gente, essas são ótimas. Essas vocês podem continuar fazendo, porque a gente vai adorar e vai achar que a gente não está um traste. Caio Eduardo Marques Vieira, Sirlene Pilar, o Caleb Araújo, Júlio Baiano, o Edmundo Cruz Oficial, a Leia Rosângela, Charles Henrique, o Reginaldo Rocha e o A2BS, que inclusive falou, eu fiquei sem smartphone durante 1 ano. E vivi muito bem. Tá lançado o desafio, Mônica Miranda. Vai conseguir? Eu não consigo. Apesar de ter assistido esse Dilema das Redes, smartphone até que eu consigo, mas é preciso do celular muito para o serviço. Mas é muito interessante isso, voltando à pesquisa feita, né? Que as fake news multiplicam 6 vezes mais. Quando a notícia é falsa, 6 vezes mais ela está aí girando, girando e chegando nas pessoas. Quando ela é verdadeira, ela dá uma parada. E eles chegam até a falar, esses caras aí, esses engenheiros dessas redes sociais que fizeram tudo isso, eles chegam a falar que se nada for feito, vai haver uma guerra civil. Isso é no mundo. Porque, assim, é claro, como você disse, tem coisas boas. As redes sociais encontram parentes que não se perderam aí pelo mundo. Você precisa de doação de um rim. De repente, uma rede social permite que aquilo seja feito e chegue para você e salve vida. Então, assim, é claro que tem muita coisa boa, mas o que a gente mais ou menos sabia, entre aspas, e quando a gente vê os caras que fizeram essas plataformas, eles mesmos estão falando assim, olha, a gente pensou uma coisa e chegamos onde a gente não pode mais, e todos saíram e estão fazendo essas críticas. Porque é muito interessante quando eles explicam e vão explicando essa bolha, né? Então, por exemplo, eles sabem o que você gosta de comer. Eu não sei se alguém que está nos assistindo aqui já aconteceu isso. Por exemplo, de repente você fala assim, nossa, eu estava querendo um vestido vermelho, comenta bem perto de você. De repente, pá, cai uma propaganda na sua frente falando de vestidos vermelhos. Você fala, mas como assim? Isso é uma mágica? Não, isso se chama tecnologia. Então, eles sabem o que você come, o que você gosta, se você está triste. O que eles mostram nesse documentário que todo mundo tem que assistir. Quando você está triste, seus sentimentos, se você está sozinha, se você não está usando muito o seu celular, seu smartphone. Ou seja, eles sabem absolutamente tudo de você. E o que cai para você? Aquelas coisas que você gosta. E o que cai para você? Eles sabem politicamente de que lado você está, porque tudo chega para eles. E só chegam coisas que você gosta. E você fica nessa bolha com pessoas que compartilham do mesmo pensamento. Então, se eu sou X de algum candidato, de algum presidente, então vai cair tudo que eu quero assistir, que eu quero ler, que eu quero degustar. E o interessante, e a gente não percebe isso, o interessante é você ficar com o diferente, é ter o outro lado para você saber. Então, assim, eu acho que isso não é bom. Por isso que eu estou falando que as pessoas têm que assistir. E eu fiquei meio que atordoada com esse documentário. Mas sabe o que eu acho, Mônica? Eu acho que a gente precisa informar. Mas eu acho que, assim, se a gente vai gerar um problema em cima disso também, isso pode gerar um problema ainda maior.
Então, eu acho que a gente precisa informar as pessoas que elas, por exemplo, com relação a fake news, recebeu uma coisa, não reenvia essa coisa antes de você checar a informação. Nós precisamos começar a educar as pessoas para determinadas funções, né? Assim, olha, gente, não repassa uma coisa que você não sabe se é verdade ou não, só repassa depois que você checar essa informação, checa a informação, vê se a informação é verídica. Ah, não, mas foi uma pessoa confiável que me passou. Independente, essa pessoa confiável pode ter caído no conto. Não tem relação com a pessoa ser confiável ou não, tem relação com a informação que você recebeu. A gente precisa, eu entendo que a gente tem que educar as pessoas para usar as redes. E em todos os sentidos, né? O que eu vejo, assim, outro dia eu fiz uma live com uma amiga minha que é fonoaudióloga e nós estávamos falando sobre isso, sobre a questão da comunicação nas redes sociais. As pessoas, assim, eu posto uma coisa na minha página, você tem direito de não gostar, mas você não precisa vir lá me agredir. A página é minha, eu não postei num grupo, eu postei na minha página. Se eu tivesse postado num grupo e você faz parte desse grupo e se sentiu agredido porque eu postei no grupo, é uma coisa, mas eu postei na minha página. Então, assim, o que eu vejo, nós estamos tendo, as pessoas não estão se respeitando, não está tendo respeito com relação ao diferente, não está tendo respeito com relação àquilo que o outro pensa. Então, eu acho que a gente precisa que as pessoas vejam para que elas pensem sobre esses problemas e elas comecem a aprender hábitos e criar estratégias para que elas possam usar isso de uma forma mais assertiva. Mas, Renata, esse perfil que você está falando aí, é um perfil de uma pessoa que tem uma certa consciência, entendeu? Um certo estudo ou uma certa consciência. Esse perfil aí, para um jovem, para um adolescente, são milhares que estão aí nas redes o tempo todo, isso não encaixa. Então, eu penso que teria que se encontrar uma forma da gente utilizar as redes sociais, não ficar nesse vício que a gente, como eu disse no início, dificilmente de cada 10 jovens só dormem com o celular do lado. Né? É o que a gente vê. É como ele disse, é uma chupeta, né? A pessoa tá. Se não tiver o celular, a pessoa fica até depressiva. Mas por isso que eu estou dizendo, complicado. Nós temos que trabalhar com educação. Né? O meu doutorado mesmo, que eu estou indo para fazer em Portugal, eu fiz o meu mestrado estudando o sucesso numa relação intercultural e intergeracional. E quais eram as crenças das pessoas sobre ser bem-sucedido e como que era isso nessa questão. E eu cheguei numa proposta final, eu trabalhei muito com a psicologia positiva, com a logoterapia, que é a terapia do sentido, com a TCC, que é a abordagem que eu trabalho, e assim, a gente chegou muito numa educação para valores. Eu acho que o nosso mundo hoje, a gente precisa ter uma reeducação para valores. E para valores essenciais, para valores que vão nos atender. Os meus pacientes, quando chegam para mim dentro de consultório, eles chegam adoecidos porque, geralmente, tem um valor deles que não está sendo atendido. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem... para ela é muito importante que ela seja produtiva, que ela seja capaz, que ela consiga produzir as coisas. De repente, ela perde o emprego, ela não consegue se ver capaz de pôr dinheiro dentro de casa e de poder ajudar a mulher, e de poder fazer alguma coisa, ele deprime e se sente inútil. Por quê? Porque o valor dele de trabalho foi ali invalidado e isso vai gerar um problema para ele. O que nós temos que entender? Nós temos que... os nossos valores, eles são importantes para nós e nós precisamos criar formas de atender os nossos valores e de utilizarmos esses valores. O que eu percebo é sério o problema que está acontecendo, não estou dizendo que não é, mas ao mesmo tempo a gente tem coisas positivas que estão acontecendo. Eu acho que toda mudança ela gera o desconforto
e o mundo, e nós estamos gerando, mas esse desconforto ele já vem antes das redes sociais. Não estou falando não só de, estou falando de várias questões do adoecimento mesmo da população em termos de adoecimento mental. Eu tenho visto um crescimento do adoecimento mental, gente, desde que eu formei, assim, a olhos vistos. E isso eu não posso Renata, dizer que é só a rede social que está produzindo isso. Não, não é. E aí você chegou numa questão que eu queria falar, que é esse adoecimento mental. A gente tem visto cada dia mais as pessoas ansiosas, depressivas, e muito desamparo. A saúde mental tem muito desamparo, tem muito preconceito. Então, assim, a ansiedade, a gente sabe que ela pode ser negativa, mas ela é importante, né? Uma sensação que a gente tem que ter por defesa e algumas outras coisas, mas chega o ponto dela ser um adoecimento, de levar a depressão, as outras coisas. A gente está falando aqui de TCC, né? Mas não é o TCC que a gente faz, né? Não, é terapia cognitivo-comportamental. Comportamental. E trabalha-se muito com isso, que você já falou aí, que é a desconstrução de crenças. Muitas vezes a interpretação que a gente faz, né? Perfeito. De uma situação, de um pensamento, não necessariamente é verdade sobre aquilo, mas a gente está ali num adoecimento, numa situação que a gente tem aquilo como verdade absoluta. Então, é muito importante que as pessoas tenham ajuda e procurem ajuda quando elas estão passando por algum tipo de sofrimento mental. Porque isso, Sim. cada dia, é mais normal. É normal você sentir por isso. O que não é normal é as pessoas te discriminarem ou terem preconceito com isso. A gente tem que procurar ajuda, né? Então, eu queria que você continuasse nesse raciocínio seu, que você começou aí com a Mônica, que o adoecimento mental ele não é só a internet, ele não vem só das redes sociais, né? É uma coisa muito mais importante. Ele arranjou espaço nas redes sociais. Eu acho que ele arranjou espaço e cresceu. E aí mostrou. Eu acho que as redes sociais, elas evidenciaram um adoecimento do mundo que nós estamos vivendo. Então, assim, é como eu leio. Eu acho que as redes, elas aumentaram isso, evidenciaram uma coisa que já estava acontecendo, que estava todo mundo fingindo que não estava vendo. Mas quando eu fui estudar o sucesso, eu fui estudar o sucesso por quê? Porque uma coisa me atormentava muito. Os meus jovens pacientes dizendo, eu sou um fracassado. O que faz um jovem de 12 anos, 13 anos, 14 anos, começando a vida, dizer eu sou um fracassado? Tá errado. Gente, você está começando a vida. Como assim? Recentemente, eu fui fazer um trabalho, que é esse Cog Planner, que é esse trabalho que eu desenvolvi, que é uma agenda. É isso aqui, é uma coisa simplesinha, assim, é uma agenda, mas é uma agenda que ela trabalha. Hábitos. Então, isso que nós estamos falando, ela ajuda a trabalhar um hábito, por exemplo, ruim com relação à rede social, ela vai trabalhar e vai ajudar as pessoas, inclusive, nisso. Né? Eu tô lançando em dezembro um produtinho digital exatamente para atender essa demanda com relação à questão dos hábitos e a reformulação disso. Eu fiz um teste, funcionou, deu certo, as pessoas usaram. Falei, pronto, então eu já vou começar a usar. Mas eu fiz numa escola em Belo Horizonte, eu estava aplicando esse material, que é para mudança de pensamento, gestão emocional, ensinando eles a utilizarem a emoção de uma forma mais positiva. Porque os jovens hoje têm medo de sentir, gente. Eu assim, eu tô ansioso. Falei, tá ansioso. Mas eu não podia estar ansioso. Falei, por que não? A questão é essa. A ansiedade faz você produzir. A ansiedade te ajuda a concluir, te ajuda a conseguir seus objetivos, te ajuda a buscar as alternativas, a raiva te ajuda a resolver problemas. Claro que se os comportamentos dessas emoções forem comportamentos ajustados a ela. Porque se o comportamento for excessivo, o que é disfuncional não é a emoção, mas é o comportamento que eu tenho com ela. Sim, a gente precisa aprender a identificar nossas emoções, né? De onde elas vêm, por que elas vêm. E a gente costuma... E é muito importante esse trabalho ser feito na escola, como você falou aí, porque tem que começar lá. As crianças, muitas vezes, a minha geração foi criada assim, ensinada a não expressar seus sentimentos, a não expressar suas emoções. Era errado sentir raiva, era errado... Não, você pode
sentir raiva. Mas por que que você está sentindo raiva, né? Então, esse é o problema. Os jovens hoje, eles não se dão permissão de sentir. Outro dia, uma paciente minha, que eu adoro, mandou para mim, estava meio chateada com a situação, mandou uma mensagem, eu queria ser neutra. Aí eu comecei a dar risada, mandei para ela assim, neutra já morreu. Aí ela já pôs assim lá embaixo, kkkk, né? Eu falei, uai, se você quer ser neutra, você não quer sentir, já morreu. Não tem jeito. Neutra já morreu. Então, assim, nós precisamos das nossas emoções porque elas são úteis. Só que nós aprendemos a não validar as emoções porque nós queremos só ser felizes. Eu só quero alegria. Alegria é a única emoção que é. Só que a alegria pode ser uma emoção terrível. Porque é exatamente a alegria que me traz os pensamentos de permissão, que me fazem ir lá, ficar lá no WhatsApp mais tempo, que me fazem ir lá, ficar lá nas redes sociais. E é uma alegria falsa que vai me gerar um problema depois mais grave. Então, nós precisamos administrar as nossas emoções de uma forma mais funcional. Mas eu estava dizendo sobre essa pesquisa que eu fiz com os jovens. Eu perguntei para eles, sou uma pessoa ansiosa. 75% disseram, sou muito, totalmente. Aí, na hora que eu perguntei, a ansiedade me atrapalha. 75% de novo. Eu falei, gente, não tem solução. Nós estamos ferrados. Né? Deu ruim! Deu ruim! Né? Eu fiquei apavorada. Falei, gente, eu cheguei e falei com a coordenadora que, olha só, gente, eu vou ter que mostrar para vocês os resultados. São alarmantes. Então, assim, eu fiquei apavorada na hora que eu tive os resultados da pesquisa que eu fiz. Eu falei, gente, eles não conseguem lidar com as emoções mais. Sou preocupado. Todos, assim, quase todos. Né? Aí você fala, gente, tudo disfuncional. Aí, se você vai ver a moçada, nós estamos falando de jovens de 14 a 16 anos numa escola particular. Então, assim, não tá bom. Mas não tá bom só por causa das redes sociais? Elas contribuíram para mostrar mais, o adoecimento, né, da nossa sociedade. Mas a nossa sociedade, ela não está doente de agora. Na revista Exame, para você ter uma ideia, o bem-sucedido na década de 70, isso é uma outra pesquisa que fizeram, ele era um homem de meia idade, sério e vamos dizer, algo no sentido de que desse uma ideia de confiabilidade, uma ideia nesse sentido. Já na década de 90, era um jovem desajustado, alcoólatra, com bebida em cima da mesa, mas não sei o que lá e tal e coisa. Gente, a mudança já estava ali. Já estava ali mostrada na capa da revista. Foi uma pesquisadora que estudou a capa da revista Exame ao longo dos anos sobre o bem-sucedido. Como é que apresentava a imagem do bem-sucedido nos anos 70 e nos anos 90. Nos anos 90 nós tínhamos rede social ainda não, gente. Então, não. A gente já estava doente. Então, isso 90, daí... A gente tá vendo doente dos anos 90, né? Não sei, eu nasci nos 90. Mentira, eu nasci no final da década de 80. Renata, eu queria entrar um pouquinho nessa conversa sobre a situação dessas emoções, como lidar com elas, da juventude, mas também de nós, né, adultos mais velhos, que já estamos convivendo aí com rede social há algum tempo, que podemos não ter nascido nessa era, mas aprendemos muito bem a lidar com ela. A gente viu essa semana um caso que, para mim, retrata muito bem, não só como tem gente que não sabe lidar com as emoções, mas como também todas as emoções passaram a só ser válidas ou validadas na rede social. Essa semana teve aí o caso bombástico, né, que movimentou aí toda a internet, que é a separação do Gustavo Lima da Andressa. Andressa Suíta, não é? Suíta. Suíta, sobrenome. E aí... O mais engraçado disso é que veio ali num vídeo de story, aí o outro respondeu com um outro vídeo de story. Isso, para mim, também é um elemento interessante dessa nova sociedade, né? Dessa nova busca que a gente tem por mostrar tudo nas redes sociais e que a explicação ela só vale se for na rede social, que a emoção ela só vale se for na rede social. Que tipo de comportamento é esse que a gente está demonstrando com esse tipo de situação, Renata? Onde só é validado aquilo que está na rede social. A gente até comenta, fulano perdeu um parente. Mas se você não foi lá dar uma condolência na rede social,
parece que você não sentiu. Ah, seu amigo passou no vestibular, se você não deu parabéns ali na rede social, você não tá feliz. Se você viajou de férias, não postou uma foto, não tava boa as suas férias. E aí vem a separação ou o casamento dos famosos. Se você não expõe ali na rede social o seu motivo, a sua justificativa, e nesse tribunal, né, que é a rede social. O que é isso, Renata? Precisamos ir para a rede para demonstrar nossas emoções? Só vale lá? Eu acho que nós estamos numa sociedade exibicionista. E aí, como essa nossa sociedade é exibicionista, ela entende que para ser validada, ela precisa se mostrar para que ela tenha alguém que vai tomar partido dela para mostrar que ela está mais certa, o outro vai querer mostrar que ele está mais certo. Então, vamos ver quem tem mais curtidas. Quem é que vai mostrar que está mais certo do que quem? Os outros é que vão decidir. É como se você tivesse uma audiência que fosse seu júri. É louco isso. Mas é uma sociedade exibicionista. Vamos ver quem é que tem mais curtida, porque quem tiver mais curtida é porque está falando mais verdade, será? Não, e no meio de um término, né? No meio de uma situação que já é tão delicada. E é terrível isso. Eu acho, assim, que isso, para mim, mostra o quanto nós estamos doentes como sociedade. Porque as pessoas não conseguem mais dialogar, se comunicar, sem ter que recorrer a outros fins, né, que seriam as redes sociais e que precisasse da validação externa para mostrar quem é que está certo. Ah, se eu tive 100 curtidas, o outro teve 200, não, então o outro, nossa, eu vou ter que fazer uma postagem agora para eu ter 300. Entendeu? Então, assim, e aí você entra numa competição do número de curtidas para ver quem é que vai estar certo naquela sua versão. Quem é que tem mais fãs? Sou eu ou é a fulana? Quem é que tem mais seguidores? Quem é que vai concordar mais com quem? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas fazem isso porque elas querem, no fundo, elas querem ser amadas, elas querem ser validadas, elas querem, que é o que eu comecei aqui falando no início. Só que a estratégia está totalmente equivocada. Porque ela é uma estratégia que expõe, é uma estratégia que traz problemas depois mais graves para os dois, que é o que eu mesma disse. Antes, na questão da curtida, a pessoa depois ela se sente ainda pior, porque ela não tem como, ela postou lá, mas ela não tem, ela postou com um intuito, com um tipo de pensamento, mas ela não tem poder e nem controle da repercussão que aquela postagem dela vai dar. Ela não consegue controlar como as pessoas vão sequer interpretar o que ela está falando. Não tem, então ela pode postar numa intenção e ela pode ser interpretada exatamente na forma oposta. Então, o que ela vai fazer? Ela pode, inclusive, prejudicar a imagem dela, ela pode se prejudicar com uma postagem dessa, e ela não está avaliando isso. Porque ela, na realidade, ela está com um pensamento na cabeça que ela posta ali com o objetivo X de postar aquilo ali, e aquilo ali pode não ser atendido. Então, o que eu vejo? As pessoas hoje estão buscando meio que o tribunal dentro das redes sociais, e vamos ver quem tem mais curtidas, porque quem tiver mais curtidas, na realidade, tem mais valor. É meio doido isso, porque é muito engraçado. Quando eu fui estudar o bem-sucedido, a ideia de bem-sucedido hoje, vendida, não só vendida pela mídia, mas vendida realmente pelos pais, pelos professores, pelos atletas, e por aí vai, é uma ideia de poder, de status e de dinheiro. Então, você tem essas três coisas principais. Nós estamos hoje vivendo uma sociedade que está buscando a fama nas redes sociais, ou buscando esse tipo de fama o tempo todo, que essa fama, de uma certa forma, dá poder e dá dinheiro também. Então, nós estamos falando de sucesso ali, de uma certa forma, as pessoas estão buscando um sucesso. Uhum. Só que sabe o que elas querem como sucesso? Não é isso. Elas buscam isso, por isso que elas estão doentes. E isso é uma das coisas que eu mostrei.
elas buscam uma coisa inconscientemente, porque elas foram jogadas para buscar isso e elas acham que é ali que elas vão achar isso. Então, elas buscam poder, status e dinheiro. Então, elas buscam... O status é a fama que a rede social te dá ali naquele momento. Se eu tenho X seguidores, eu sou famoso. Se eu não tenho, eu não sou. O que eu faço para ter mais seguidores, para poder ser mais famoso? Mas muitas vezes a pessoa tem 100 mil seguidores, mas não tem ninguém que... Tem 100 mil pessoas curtiram ela, mas que não são seguidoras dela. Aí Mas faz ela uma fica com a festa de sensação de aniversário, que são. em momentos que pode se aglomerar, vai 2 pessoas, né? Adianta ter 100 mil seguidores, não adianta nada. Exatamente, e é isso que nós estamos falando, dá essa falsa sensação. Mas no fundo, elas estão buscando esse sucesso que identifica tudo isso. Por isso que eu fui entender o que era o sucesso. E sabe o que era o sucesso? Família. 60% dos meus pesquisados pôs família em primeiro lugar. E o povo está mexendo em rede social e o filho está aqui do lado morrendo afogado. E olha, falando sucesso família, quem está fazendo sucesso é o Luiz Carlos Almeida, que falou: manda um abraço para minha esposa Carla, ouvinte assídua de vocês aí. Se sucesso é família, mandou um abraço para a esposa, já garantiu sucesso aí para o resto da geração. A Mônica vai perguntar. Não, Renato, você estava falando essa questão aí das pessoas que querem não sei quantas curtidas. Tem pessoas que compram seguidores, né? Tem gente que compra seguidores para poder se sentir. Mas o que eu questiono é o seguinte: são essas pessoas que vão buscar isso, e agora eu costumo estar dentro do dilema das redes, ou a gente já foi cooptada e somos levados a isso, porque se você ficar 1 segundo a mais vendo tal foto, aquela foto vai te perseguir. Então, assim, tudo que a gente está fazendo hoje, mais com raiva ou demonstrando essa polarização, tudo isso que está acontecendo, buscando curtida e tal, eles estão nos levando a isso. E é isso que eu acho que, por isso que eu falo que todo mundo tem que assistir. Eles estão nos levando a essas coisas. Eu não acho que são eles. Também eles se aproveitam disso. É isso que eu estou te colocando, assim. Eu acho que essa busca pelo sucesso, Mônica, ela é anterior. E essa busca pelo sucesso é uma busca que a sociedade está buscando já há muito tempo. Todo mundo quer ser bem-sucedido, de alguma forma. Se você perguntar, o professor vira para o menino e fala: não, você tem que estudar, porque se você não estudar, você não vai tirar uma nota boa. O pai vira para o filho e fala: não, senão você não vai ser ninguém na vida. Os jovens estão escutando isso desde cedo e essas coisas. Então, as pessoas estão buscando, elas buscam sucesso. Mas está tendo exagero. Claro que tem, óbvio que tem, eu concordo com você plenamente, tá equivocado, mas a coisa é um pouco anterior. E o que é que essas mídias fazem, as redes sociais fazem? Elas só se aproveitam disso. Elas falam: ele quer, então vamos fazer, vamos dar isso para ele, vamos dar aquilo para ele. No fundo é isso. O que acontece? Nós já estamos automatizados a buscar, de alguma forma, essa fama como uma tentativa de nos sentirmos gostados. Nós queremos buscar esse poder como uma tentativa de controle sobre as coisas, para a gente se sentir poderoso e se sentir gostado, amado, requisitado, por aí vai. E o dinheiro, porque o dinheiro me proporciona coisas boas, e aí eu quero essas 3 coisas. Então, na realidade, a nossa sociedade ela tem sido direcionada a essas 3 coisas há muitos anos. Só que a forma de como chegar a essas 3 coisas é que tem só que de uma modificação que as redes aí estão... Sim, só que aí essas 3 coisas que eu entendo que elas estão sendo estimuladas a buscar e estão sendo estimuladas pelo social, pelas mídias sociais e por tudo mais. A mídia social é uma mídia extra. Mas é uma forma de comunicação mais individual que chega no total. Mas é uma mesma forma. Você deu poder ao cidadão para que ele possa... Antes você dependia somente da televisão, da rádio e tudo mais. Agora você deu poder ao cidadão para falar também. E ter um número de seguidores. Renata, né? A gente está chegando ao final da nossa live e eu juro para você que antes eu falava: meu Deus, que dó de morrer.
e não vou saber o que vai acontecer com a internet daqui a alguns anos, eu não vou estar aqui. Mas depois que eu vi isso aqui, eu não quero mesmo estar esperando o próximo passo da internet, porque eu fiquei com medo e vou falar para quem está nos assistindo agora. O dilema das redes estão aí e vou passar para vocês 5 itens rapidamente que eles passaram. É um spoiler aqui do final. Façam isso, gente. Não, vai dar spoiler. Vou. Não, é para você fazer. Desativar as notificações, para você... Muitas, porque isso aí vai te cooptando ao longo do dia. Não acredite em tudo que recebe, inclusive a questão das fake news. Siga pessoas que pensam diferente de você. Não somente quem pensa igual a você. Não precisa colocar o celular do lado na hora de dormir, nem na hora de for tomar banho. E clicar com muita atenção tudo que chega para que você não entre nessa bolha que eles nos levaram e a gente não está conseguindo sair. Ô, Renata. Peraí que eu tenho uma dica só, gente. Vamos fazer terapia, tá, gente? Dependendo com rede, sem rede, o negócio é fazer terapia. E se você ficou interessado no trabalho da Renata, fala aí, Renata, onde o pessoal te acha? Olha, o nosso Instagram é Cognitiva CT. Eu tenho uma clínica e a gente tem muitos profissionais aptos para atender todo mundo. Se quiser, pode entrar em contato com a gente. Então, é Cognitiva CT, Centro de Terapia. Mas a gente pode também achar a gente, pode me achar na minha página, que é www.renataborja.com.br ou www.cognitivacentrodeterapia.com.br, também pode achar a gente lá, né? Ô, gente, eu quero agradecer vocês muitíssimo por essa oportunidade de estar aqui com as pessoas, podendo ajudá-las hoje, trazendo um pouquinho dessa informação. E olha, gente, eu concordo com vocês, as pessoas precisam sim, a gente precisa tratar e precisa criar uma nova consciência de como usar, de como fazer uso dessas novas tecnologias e tudo isso de uma forma mais saudável. A gente precisa modificar. Eu acho que o mundo pode ser mudado. Eu sou otimista, tá? Eu concordo com você. Eu concordo com você, Mônica, que é complicado, que é complexo. Mas eu, quando fui estudar o sucesso, eu queria entender para poder trazer uma solução para as pessoas. Eu sou otimista, mas eu também tenho muito medo. Eu sou uma otimista medrosa, ponto. Ah, mas o medo faz parte. O medo é bom, porque o medo, sabe o que o medo faz? O medo é que leva a gente. É o que leva a gente a nos proteger. Beijo, muito gente, obrigada. Obrigada. Tchau.